Bom dia, seja bem-vindo ao culto da Igreja Presbiteriana do Butantã. Eu me chamo Alexandre Porfírio, eu sou o pastor dessa igreja e com muita alegria eu quero dar as boas-vindas para você que está chegando nesse vídeo e que vai cultuar a Deus juntamente conosco. Será um tempo muito especial, onde cantaremos algumas canções, leremos alguns textos bíblicos, faremos algumas orações. Vai ser um tempo onde a palavra de Deus vai vir ao nosso encontro e seremos impactados e transformados por ela. Que tal fazer dessa próxima hora que ficarmos juntos um tempo de muita atenção? Eu sei, a gente está na internet e às vezes a gente se distrai dentro de casa, mas se esforce um pouquinho, converse com as pessoas da sua casa dizendo: vamos ficar em silêncio e participar desse momento de culto? Vamos lá, todos juntos, adorarmos ao nome do nosso Deus? Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the people of old received their commendation. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them. Let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith.
who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Do you not know that in a race all the runners run, but only one receives the prize? So run that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air, but I discipline my body and keep it under control, lest, after preaching to others, I myself should be disqualified. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Durante essa próxima canção, nós faremos a entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Este é um movimento de generosidade importantíssimo, no qual nós agradecemos a Deus pelo cuidado que Ele tem tido conosco. Nós também dizemos que acreditamos na pregação do Evangelho e que a Igreja Presbiteriana do Butantã faz parte dessa manifestação do Reino de Deus. Enquanto estivermos cantando, os dados da conta corrente irão aparecer aí na sua tela. Você pode fazer um depósito, uma transferência ou então um Pix. Deus te abençoe. Deus guarde o seu lar. Deus guarde a sua vida.
dia, irmãos, irmãs. É com alegria que nós estamos participando deste culto a Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a Escritura em Atos, no capítulo 14, versículos 8 a 9. É importante que você encontre esta passagem, esteja com o texto preparado para a leitura, seja no aplicativo, no livro físico, isso não importa, para que haja aproveitamento deste instante, um melhor aproveitamento deste instante. Nós estamos meditando nos atos do Espírito Santo. Nós já estudamos o ato da conversão, o ato do temor, o ato da graça. Hoje estudaremos o ato da verdade, como eu lhes disse, fundamentados em Atos 14, 8 a 20. Eu inicio mencionando que o livro de Atos, ele narra o avanço do Evangelho de Jesus Cristo da cidade de Jerusalém a Roma, capital do Império Romano. Se fôssemos resumir o livro em um único versículo, nós poderíamos utilizar Atos 1:8 para para esta síntese, porque Atos 1:8 menciona a afirmação de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo aos seus discípulos, nos seguintes termos: vós recebereis poder ao descer o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até aos confins da terra. A afirmação de Cristo é muito interessante, porque ela menciona que o Evangelho seria testemunhado pelos discípulos entre os judeus em Jerusalém, para os samaritanos em toda a Judéia e Samaria, e também haveria o testemunho do Evangelho aos gentios até os confins da terra. Então, essa é o movimento do livro de Atos, o progresso do Evangelho de Jerusalém até Roma. Mas é interessante que os discípulos, eles estavam em Jerusalém e permaneceram em Jerusalém, como menciona os capítulos 1 a 6 do livro de Atos. Eles estavam lá gozando, desfrutando da comunhão, do partir do pão, ouviam as pregações dos apóstolos no templo, e eles estavam bem confortáveis naquele contexto, não tinham interesse de sair de Jerusalém, até que no capítulo 7 é mencionado que estoura uma perseguição dos judeus contra os discípulos, e eles fogem. Muitos, a maioria dos discípulos foge de Jerusalém, vai para Samaria, para outras cidades, para outras regiões, levando o Evangelho. Então observe que nem sempre a diversidade da perseguição ela é tão ruim como nós imaginamos. Os discípulos eles estavam tranquilos lá em Jerusalém, mas a palavra de Jesus é para que eles levassem este Evangelho até os confins da terra. Então, essa perseguição fez com que eles saíssem dessa zona de conforto e fossem levar o Evangelho para outras nações. O Evangelho ele avançou e chegou numa cidade chamada Antioquia da Síria. Essa cidade é muito importante porque foi nela que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Nesta cidade constituiu-se uma igreja ativa e dinâmica, liderada por um colegiado de pastores, diz o texto de Atos 13, profetas e mestres. Entre eles estava Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era colasso de Herodes, auxiliar administrativo, burocrático de Herodes, e Saulo, também conhecido por Paulo. Nesta igreja, o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a obra missionária.
Dessa forma, eles iniciaram aquilo que nós chamamos como a primeira viagem missionária. E esta primeira viagem missionária é importante porque o texto da nossa meditação está inserido nesta viagem. Paulo e Barnabé saíram de Antioquia da Síria, portanto, e levaram o evangelho para a ilha de Chipre, inicialmente. Chipre, que era a terra natal de Barnabé, como nós conhecemos daquele cântico: era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Então, foi lá que Barnabé e Paulo pregaram o evangelho depois que saíram de Antioquia da Síria, passaram por uma outra Antioquia, agora Antioquia da Pisídia, e lá Paulo fez um sermão bastante vigoroso, bastante contundente, falando que as escrituras do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo. De Antioquia da Pisídia, eles foram para a província da Galácia, nas cidades de Icônio, Listra e Derbe. Depois de 2 anos, eles voltaram para Antioquia da Síria, a igreja que os havia enviado. A nossa meditação, ela focará na experiência de Paulo e Barnabé na cidade de Listra, província da Galácia. Antes de entrarmos nela, eu gostaria de salientar que hoje em dia muitos cursos, muitas conferências, muitas palestras têm surgido sobre crescimento de igreja. Não há motivo, certamente, para menosprezarmos esses encontros de estudo da Palavra de Deus, porém, eu gostaria de enfatizar que o livro de Atos ele apresenta princípios que são básicos para o avanço do Evangelho, da mensagem do Evangelho, para o crescimento saudável da igreja, utilizando uma palavra moderna, um crescimento sustentável da igreja. Esses princípios estão no livro de Atos e também aparecem no texto da nossa meditação. São eles os seguintes princípios que nós vamos verificar que o Evangelho no livro de Atos ele avança. E ele avança de Jerusalém a Roma. E o que motivou? Quais foram os princípios que motivaram este avanço? O primeiro deles é o princípio da pregação bíblica, a pregação da verdade. O segundo princípio é a pregação da verdade com uma ênfase na pessoa de Jesus Cristo, uma ênfase cristocêntrica. E finalmente, o Evangelho avançou por causa da convicção da verdade que havia no coração daqueles discípulos. Então, por isso hoje o assunto é o ato do Espírito, o ato da verdade. Pregação da verdade, ênfase na verdade que é Cristo e a convicção desta verdade no coração. Vamos ao primeiro princípio. O Evangelho avançou em razão da pregação da palavra de Deus. Paulo e Barnabé anunciaram a palavra de Deus em várias cidades e eles se dirigiram às sinagogas judaicas. Diz o texto de Atos 13:5, chegados a Salamina, uma cidade da ilha de Chipre, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. 13:14, atravessando Perge, chegando a Antioquia da Pisídia, num sábado foram à sinagoga e pregaram ali a mensagem, a palavra de Deus. Atos 14:1 diz que em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então, aquela ação do Espírito Santo conduzindo os seus servos na obra missionária era também uma ação orientada estrategicamente, porque os discípulos eles iam nas sinagogas onde já havia um pano de fundo
das pessoas ali na questão do conhecimento das Escrituras, e foi essa estratégia que eles adotaram inicialmente. Porém, em Listra, pela primeira vez, ocorreu algo diferente. A cidade não possuía sinagoga. Talvez o judaísmo não existisse ainda naquela localidade, ou era fraco a ponto de não existir uma sinagoga naquela cidade. Por isso, Paulo, ele pregou em lugar público, ele demonstrou essa flexibilidade, né? essa capacidade como alguém conduzido pelo Espírito Santo para pregar em um local onde o texto não especifica. E durante a pregação ocorreu algo importante. Paulo curou um paralítico de nascença. Vamos abrir lá em Atos 14, versículos 8 a 10. Diz o texto: Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. O apóstolo Paulo fez um milagre. Ele, como apóstolo, fazia sinais e prodígios. Da mesma forma, o apóstolo Pedro, no capítulo 3, conforme narra o livro de Atos, ele curou um coxo de nascença em Jerusalém, na porta do templo. Então, Paulo e Pedro eram apóstolos e estes sinais, esses milagres conferiam autoridade a eles. Isso era muito importante porque o cânon bíblico ainda não havia sido definido. Os 66 livros da Escritura que hoje nós possuímos ainda não tinha sido definido. E os critérios que foram adotados para a definição do cânon bíblico destes livros, principalmente foram dois, ligados à atividade apostólica. Primeiro, que o escrito deveria ter sido escrito por um apóstolo ou um companheiro dele. Por exemplo, no Novo Testamento, referindo-se ao Novo Testamento, Mateus foi um apóstolo, Marcos foi companheiro de um apóstolo, Marcos foi companheiro de Pedro. Lucas foi um apóstolo desculpe-me, Lucas não foi apóstolo, perdão. Lucas foi médico e companheiro de Paulo nas viagens missionárias. Lucas escreveu tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. João foi um apóstolo e assim por diante. Então, para que um livro fosse incluído no cânon, era necessário que tivesse sido escrito por um apóstolo ou um companheiro seu, mas também que o escrito apresentasse o fundamento da fé apostólica, que era a mensagem da salvação, que é a mensagem da salvação em Jesus Cristo. Então, havia necessidade de que, por meio destes sinais e prodígios, as pessoas reconhecessem a apostolicidade de Paulo, de Pedro e dos demais apóstolos, né? E hoje em dia nós temos uma situação completamente diferente. Hoje em dia há pessoas que se identificam como apóstolos, mas o cânon já está definido. Não que Deus não possa realizar sinais e prodígios, e Ele realiza quando deseja, mas a gente percebe que a motivação desses apóstolos é outra. Na verdade, a motivação é a da projeção. Alguns buscam a projeção, muitos buscam a projeção, alguns conquistam. E certamente essa motivação, ela contraria radicalmente o ensino bíblico. Então aqueles homens sim faziam sinais e prodígios e eram apóstolos porque eles foram importantes para a definição da palavra de Deus como nós a temos no dia de hoje. Depois desta cura, diz o texto que a população, os moradores de Listra,
começaram a adorar Paulo e Barnabé. Veja aí o versículo 11, Atos 14, 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Então, depois deste milagre da cura do paralítico, os moradores de Listra quiseram oferecer sacrifícios a Paulo e Barnabé, identificando-os como deuses. Na verdade, este comportamento dos moradores de Listra tinha um pano de fundo, tinha um antecedente. Havia uma lenda naquela região de que os deuses haviam descido sobre ela. Zeus, o principal deus da mitologia grega, e Hermes, seu filho, desceram como mortais e buscaram hospedagem naquela região, e as pessoas os rejeitaram. As famílias os rejeitaram, salvo um casal pobre que os acolheu, os hospedou, e posteriormente diz a lenda que este casal foi recompensado com muitas riquezas, enquanto os outros que os rejeitaram foram destruídos. Então, quando eles viram Paulo e Barnabé realizando este milagre, eles automaticamente imaginaram que os deuses haviam descido novamente a eles. Então eles começaram a sacrificar a Paulo e a Barnabé, chamaram Barnabé de Júpiter, que é o outro nome de Zeus, e Paulo de Mercúrio, que é o outro nome de Hermes. Paulo e Barnabé tiveram dificuldades, inclusive, para impedir aquela manifestação. Diz o texto aqui no versículo 14, que eles rasgaram o seu manto, as suas vestes, tentando impedi-los. Versículo 14, porém, ouvindo isto, os apóstolos Paulo e Barnabé, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. Então, neste momento, nós percebemos o quanto a pregação da verdade, a pregação da palavra de Deus era necessária. Porque as pessoas, elas guardam conceitos errados sobre a fé. Aqueles moradores da cidade de Listra queriam adorar Paulo, um homem como eles. O livro de Atos também narra um outro exemplo do centurião romano Cornélio, que antes de se converter também fez algo semelhante. Diz Atos capítulo 10, versículo 25, que Cornélio chamou o apóstolo Pedro para vir à sua casa. E quando Pedro entrou, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, porque eu também sou homem. Nós não podemos certamente adorar alguém que seja igual a nós. Aliás, o que a Bíblia fala sobre o homem, sobre o ser humano, revela que, de fato, a adoração ao homem, ao ser humano, ela é completamente indevida, porque a Bíblia diz o seguinte: todos pecaram e estão destituídos da graça ou da glória de Deus. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. O profeta Isaías, de uma forma contundente, ele diz assim, que a nossa justiça ou as nossas justiças são como trapo de imundícia. Os comentaristas referem-se a esta expressão como o absorvente feminino sujo.
A nossa justiça não passa de um absorvente feminino sujo. Então, os homens, como Paulo ensina em Romanos, eles devem ser sim respeitados como tais, como pessoas, devem ser respeitados. Quando há necessidade de pagar imposto, né, e há necessidade de pagar imposto, nós devemos pagá-lo a quem de direito, o homem que tem o direito de receber os impostos. Quando houver um homem que mereça honra, nós devemos tributar honra a essa pessoa, mas adorar somente a Deus. É por isso que a pregação da verdade, a pregação da palavra, ela é fundamental para libertar as pessoas de pensamentos errados que as escravizam e perturbam. E o Evangelho, ele justamente avançava, anunciando essas verdades libertadoras. Um outro princípio que favoreceu o crescimento do Evangelho, o avanço do Evangelho, foi a ênfase cristocêntrica na pregação. Após impedirem a adoração, Paulo passou a anunciar a boa nova aos moradores de Listra. Veja aí no versículo 15. Senhores, por que fazeis isto? Nós já lemos isso, estou repetindo. Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Paulo pregou o Evangelho, a boa nova da salvação em Cristo, na cidade de Listra, como havia feito também nas outras cidades, quando pregou nas sinagogas. O importante aqui anotar é que Jesus é o âmago da mensagem do Evangelho. Ele é o substrato, a essência, o fundamento da mensagem. Por vezes, a abordagem é diferente, né? Para os judeus, o apóstolo Paulo usava uma abordagem relacionada ao pano de fundo dos judeus, que eram as Escrituras, a lei e os profetas. Então ele usava esse pano de fundo, este conhecimento dos judeus, para afirmar que as Escrituras falavam de Jesus. Mas para os gentios que não tinham as Escrituras como pano de fundo, Paulo introduziu a sua pregação falando da graça comum de Deus, das obras da criação de Deus, que são estendidas a todos os homens, né? Ele diz lá, nós estamos aqui para anunciar a vocês o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais, estou lendo o versículo 15, ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então Paulo introduziu a sua pregação com ideias ligadas à criação, às obras da criação de Deus. Mas, independentemente da abordagem, Paulo sempre concluía apontando o caminho da salvação em Cristo. E é por isso que John Stott, no seu comentário sobre o livro de Atos, ele diz o seguinte: não importa qual seja o começo da sua mensagem, você precisa sempre terminar com Cristo. Veja que interessante, não importa qual seja o começo da sua mensagem, você precisa terminar com Cristo. Isso combina com o que a palavra de Deus diz lá em Romanos, os seguintes dizeres: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim, a finalidade da lei. A finalidade da lei não é salvar,
não é a salvação, porque nós não conseguimos obedecer à lei totalmente. Nós não conseguimos cumpri-la, mas nós somos salvos crendo naquele que conseguiu cumprir perfeitamente todas as obras da lei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos crendo nele, pela fé naquele que cumpriu a lei, que é Jesus Cristo. Então, a lei nunca teve por finalidade salvar-nos, mas sim apontar para Cristo. A lei é como se fosse um grande muro que nós não, apesar de tentarmos, nós não conseguimos escalar em razão da sua altura. Mas eis que de repente é lançada uma corda do outro lado, você se agarra na corda e é puxado para o outro lado. Essa é a fé em Jesus Cristo, que é a base da nossa salvação. É por isso que no livro de Atos também é dito: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Jesus é o âmago da mensagem do Evangelho, porque somente pela fé em Cristo é que o homem é curado das suas feridas, e somente pela fé em Cristo é que o homem encontra satisfação para as suas aspirações mais profundas, né? Então, se o nosso ensino, se a nossa pregação não apontar para Jesus Cristo, estamos falando ou pregando qualquer coisa, menos o Evangelho. E é por isso que o Evangelho crescia na época de Atos dos Apóstolos, porque, dirigidos pelo Espírito Santo, eles pregavam a verdade, enfatizavam a verdade em Jesus Cristo, uma verdade cristocêntrica. Terceiro princípio da nossa meditação é que o Evangelho também avançou pela convicção da verdade que havia no coração daqueles homens. Nós sabemos que a convicção da verdade em Cristo, a persuasão, o convencimento é uma obra do Espírito Santo no nosso coração, no coração do homem. Esta persuasão que se dá pelo convencimento desta realidade salvadora em Jesus Cristo. É o Espírito quem faz, né? E o Espírito certamente convenceu, persuadiu, né, Paulo e os demais apóstolos acerca desta verdade. Especialmente Paulo, aqui nesta passagem, nós vemos que Paulo conteve os moradores de Listra que queriam adorá-lo, mas em seguida os judeus chegaram em Listra e instigaram os moradores de Listra, que também participaram do apedrejamento do apóstolo Paulo. Paulo, mesmo apedrejado, no dia seguinte ele se levantou e deu sequência à sua atividade missionária. Veja isso lá em Atos 14, 18 a 20. Dizendo isto, pregando então para eles, né? Foi com dificuldade que Paulo e Barnabé impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, Antioquia da Pisídia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Porém, os discípulos rodearam-no e ele se levantou, entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, onde continuaram anunciando o Evangelho e fizeram muitos discípulos. Então veja esta incrível perseverança, essa incrível resiliência, essa impressionante constância do apóstolo Paulo. Mesmo após
sofrer este apedrejamento, sabe-se lá como ele se levantou, a gravidade desses seus ferimentos. No entanto, o texto diz que no dia seguinte, ele já estava, juntamente com Barnabé, se dirigindo para outro local, voltando a realizar a sua atividade missionária, o seu trabalho missionário. É só uma convicção profunda no coração, dada pelo Espírito de Deus, é que permite darmos sequência e não desistirmos de estarmos com Ele, de viver para Ele por meio dele, não é? A luta enfrentada por Paulo em Listra, ela é mencionada na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Ele diz lá, ele detalha um pouco dessa situação, ele menciona essa situação, né, que ele sofreu. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Ele faz uma declaração aqui, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Paulo escreve a Timóteo, né, para que ele se lembrasse dessas perseguições que ele sofreu em Listra também. O próprio Timóteo, que era daquela região, ele era de Listra, de Derbe, né, ele conhecia, na realidade, aquelas lutas do apóstolo Paulo, e Paulo está lembrando ele acerca desses sofrimentos, né? E para que ele também se mantivesse firme na fé. Eu já vi muitas pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, entrando e saindo da igreja porque aquilo que elas desejavam, aquilo que elas imaginavam não ocorreu. Elas, na verdade, não tinham uma convicção da verdade produzida pelo Espírito Santo. Eu me recordo até de um jovem muito atuante, entrou na igreja muito atuante, um jovem já quase se formando, já estava trabalhando, ele participava de todas as atividades, a gente estava encantado com a presença dele. De repente ele desapareceu. Eu fui atrás dele, perguntei para as pessoas, né? Ninguém sabia, e fui atrás dele. Ele disse que ele tinha mudado de ideia, que ele não pensava mais como nós. Eu simplesmente respeitei o posicionamento dele, voltei triste, mas depois, conversando, depois de alguns dias, semanas talvez, conversando com uma senhora da igreja, ela me disse: olha, eu conheço essa pessoa, e ele veio para a igreja porque ele estava interessado numa jovem da UMP, da mocidade. E como essa jovem começou a namorar uma outra pessoa seriamente, já com ideias de se casar, ele desistiu de ir na igreja. Então, somente a convicção, né, da verdade é que nos faz ultrapassar as dificuldades e as lutas e permanecermos firmes com Cristo. A vida cristã, ela é acompanhada de crescimento, de bênçãos e de vitórias, mas também é ligada a derrotas, tristezas, decepções e dores. Então, se o nosso coração não for persuadido pelo Espírito Santo, nós desistiremos, né? Mas quando o coração é persuadido pelo Espírito Santo acerca da verdade, apesar das circunstâncias adversas, nós não desistimos e continuamos vivendo com Cristo e por Cristo. Quando Jesus instou seus discípulos, se desejavam abandoná-lo, assim como outros estavam fazendo, Pedro respondeu de uma forma categórica, mostrando a convicção que tinha da verdade. Para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna, da vida eterna. O Evangelho, ele avançou. O Evangelho, ele avançou de Jerusalém a Roma. Em Atos 28, o último capítulo do livro de Atos, onde Paulo estava, você sabe? Quem respondeu Roma acertou. Paulo estava lá preso, mas com uma prisão que ele tinha uma certa liberdade, preso e pregando o Evangelho. Aquilo que Jesus Cristo tinha dito aos seus discípulos se cumpriu. O Evangelho foi de Jerusalém a Roma, saindo dos judeus, né, incluindo os judeus, mas saindo deles, indo para os samaritanos até
os gentios. E esse evangelho avançou, progrediu em função destes princípios que norteavam a vida da igreja naqueles tempos, e são os mesmos princípios que nós, como igreja, precisamos adotar para que o evangelho continue avançando e a igreja cresça de uma maneira saudável. Os princípios da pregação da palavra da verdade, da palavra de Deus, da verdade, a pregação cristocêntrica, na realidade, na ênfase na salvação em Jesus Cristo, e a convicção, a persuasão da verdade no coração pelo Espírito Santo. Então, como igreja, nós precisamos sempre nos perguntar: estamos pregando a palavra de Deus? Estamos mostrando a boa nova na pregação? Estamos mostrando esta boa nova da salvação em Cristo? Nós temos convicção da verdade de Cristo a ponto de sofrer, se necessário, né? Então, esses são os princípios da verdade, o ato do Espírito Santo conduzindo os seus discípulos, os seus apóstolos, para que a mensagem do Evangelho avançasse e progredisse. Eu gostaria de terminar com algumas aplicações. A primeira delas é como é importante conhecer a verdade da Palavra de Deus para sermos libertos de uma maneira incorreta de pensar, que escraviza, que traz perturbação para a nossa vida. Paulo disse que o nosso culto a Deus precisa ser um culto lógico, um culto racional. Nós devemos nos sujeitar a Deus de uma maneira racional, porque as misericórdias dele foram derramadas sobre a nossa vida. E nós devemos prestar este culto renovando a nossa mente, transformando a nossa vida pela renovação da mente. Isso ele diz em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Ou seja, a nossa maneira de pensar, ela precisa ser moldada pelas Escrituras. A renovação da mente ocorre quando nós compreendemos a palavra de Deus. Não vale deixar a Bíblia no centro da casa, ela aberta no Salmo X ou Y. Não vale essa posição, como eu já presenciei na casa de algumas pessoas, né? O que vale é renovarmos a mente pela compreensão das Escrituras. Precisamos lê-la, compreendê-la e assim entender cada vez mais os propósitos de Deus e sermos transformados por essas verdades tão tremendas. Uma outra aplicação é que a persuasão da verdade, ela nos auxilia a enfrentar as lutas desta vida. Paulo, em Listra, primeiramente, foi adorado, posteriormente apedrejado, mas isso não o fez desistir de continuar. Maravilhoso é possuir essa convicção da verdade do Evangelho, porque nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar sofrimentos, porém esta convicção nos levará a experimentar uma confiança tranquila em Deus. É por isso que o profeta Isaías nos diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, aquele que tem o coração firmado nas tuas verdades. Tu conservarás em perfeita paz, porque ele confia em ti. Para finalizar, eu gostaria de ressaltar a providência de Deus no avanço do Evangelho. Paulo e Barnabé passaram pela província da Galácia. 1 ou 2 anos depois que eles passaram pela província da Galácia, Paulo escreveu a carta aos Gálatas, que é uma carta muito importante do Novo Testamento, porque o assunto desta carta é a importante doutrina da justificação pela fé em Cristo. Então veja como a providência de Deus foi guiando aqueles seus servos para que, inclusive, nós fôssemos beneficiados tão grandemente pela leitura desta carta aos Gálatas. E nesta carta, onde a doutrina da justificação pela fé é apresentada, nós aprendemos que não há mérito humano diante de Deus. Não há obra que nós possamos fazer para merecer o favor de Deus. A salvação
ela ocorre somente quando nós reconhecemos que somos pecadores, confessamos os nossos pecados e cremos em Jesus, que pagou o preço da condenação de pecadores, pagou o preço da nossa condenação. Então, quando nós cremos nos méritos de Cristo, é por isso que a nossa justificação é pela fé e não pelas obras. As obras, elas fazem parte da vida daquele que foi salvo em Jesus Cristo. Nós iniciamos a partir da salvação pela fé, uma caminhada de sujeição a Deus, né? E certamente as obras estão envolvidas nesta caminhada, mas para sermos salvos, somos unicamente, exclusivamente pela fé. E isso foi anunciado categoricamente pela carta de Paulo aos Gálatas, que Paulo escreveu após ter passado por aquela província e percebido a necessidade de escrever-lhes acerca desta doutrina tão importante da nossa fé. Então, eu gostaria de encerrar, né, pedindo a Deus que nos abençoasse e nos auxiliasse a amar a pregação da Bíblia. Amar sempre com a ênfase cristocêntrica, sempre com a ênfase na mensagem da salvação em Cristo. E todos termos este coração persuadido pela ação do Espírito Santo para, independentemente das lutas que enfrentamos ou viermos a enfrentar, possamos continuar firmados neste caminho com Cristo, por Cristo, até o final. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nosso coração. Amém. Chegamos ao fim de mais um culto. Que tempo precioso! O meu pedido ao Senhor é que Ele abençoe a sua semana, que em todos os seus afazeres, aonde você estiver, o nome do Senhor seja honrado e glorificado através da sua vida. Não caminhe sozinho, lembre-se da presença do Senhor ao seu lado. Que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre sua vida, hoje e para todos sempre. Amém.
Amém. Se ligue, Pebute, nesses recados importantíssimos que eu tenho para trazer para vocês no domingo de hoje, dia 2 de maio. O primeiro é em relação à reunião dos jovens, que acontece toda quarta-feira às 18 horas. Então, assim, se você for jovem de corpo, participa. Se você só for jovem de coração, participa também. Eu tenho certeza que você vai curtir muito. O segundo recado é em relação a uma campanha que a UMP da nossa igreja está fazendo. Você sabia que na pandemia 70% dos alunos de escola pública ficaram sem higiene básica? Uma situação muito triste. Por conta disso, a UMP da nossa igreja decidiu fazer um mês de arrecadação de pastas e escovas de dentes para doar para a AEB. E você pode participar dessa campanha, ela vai acontecer até o dia 30 de maio, fazendo um Pix para a igreja, né? Os dados do Pix estarão aqui na tela em algum lugar ou na nossa descrição. E para você contribuir diretamente para essa campanha, usa o código nos centavos do Pix, você coloca 2 centavos, para a gente entender que você quer doar para essa campanha. E o terceiro recado é em relação à escola dominical que a gente vai ter hoje, às 11 horas. Ela vai ser bem especial, porque a gente vai contar com a presença dos médicos da nossa igreja, que vão comentar um pouquinho sobre as posições, as posturas que a nossa igreja está tomando em relação à pandemia. Então é legal que você participe hoje dessa escola dominical e de todas as escolas dominicais que a gente tiver. Esses foram os recados de hoje, eu espero que vocês tenham um ótimo domingo. Tchau, tchau!